De volta com a fonte de 0 a 30 chinesinha. O gargalo da fonte era o transistor de saída, falso. Foi substituído por um chip 35C original. Os operacionais, depois daquela maratona de testes com os operacionais, foram substituídos pelos 741 originais, né, funcionais pelo menos. E o restante da placa tá ok, sem nenhuma avaria. São componentes simples. Então, para quem for utilizar essa fonte com um transformador de 24 volts por 2, 1,5, 2, no máximo 3 amperes, e estiver utilizando um multímetro comum, você vai ter os 24 volts AC na entrada do circuito. Evidentemente esse multímetro aqui, aquele velho mau contato na chave, mas ó, entre 24 e 26 volts, que é o nominal da rede, devido à variação, essas coisas. E a tensão de saída vai variar de 0 a uns 32 volts. 32, 33 volts. Então essa é a tensão com o multímetro tradicional. Ele sempre dá 1 ou 2 volts a mais acima. Então 0. E aí seus 32, 33 volts. Certo? Agora, se for utilizar um multímetro padrão True RMS, já são outros valores. Ele dá um pouco abaixo do multímetro tradicional comum. Deixa eu colocar um ângulo aqui para vocês verem. Então, na parte do AC, tem 6 volts. Isso aqui é conforme a rede local. Tensão de saída vai ser algo um pouco menor que a mostrada pelo outro multímetro. Então está aí os máximos da tensão, de 0 a 30 volts. Só vou desligar essa ventoinha porque é muito barulhenta, muito ruidosa. O correto dessa fonte aqui tem um dissipador assim, mais ou menos umas 4, 5 vezes esse tamanho desse que vem instalado na placa. E uma ventoinha mais silenciosa. Sobre o ajuste do tripote na placa, que é o ajuste de offset do operacional que faz o ajuste de tensão, ele serve apenas para isso aqui, ó. Potenciômetro de tensão no mínimo, você vai ajustar ele para obter 0 na saída. Só que aqui eu estou utilizando um voltímetro de 4 casas decimais depois da vírgula. Então esse é o 0 aqui. Então, para quem for utilizar o multímetro normal, vai ter apenas esse 0 aqui, ó. No máximo, os 2. Tá? Lembrando que se seu potenciômetro tiver com defeito no início, ou dependendo do potenciômetro, esse ajuste praticamente ele é
tem lógica nenhuma esse ajuste aqui, porque o potenciômetro de 10K simples, comum, ele tem um ajuste aí da casa de 100, 150 milivolts. Então você não vai conseguir ajustar com facilidade 1 ou 2, 3 décimos da tensão. Então ele é meio chatinho para poder ajustar a tensão. Mas isso aqui não vem ao caso, só vou apenas explicar o ajuste do potenciômetro. Sobre as funções dessa fonte. Todo mundo fala assim, ah não, ajusta a corrente. Só a tensão, eu vou lá, seto a corrente, mas continua saindo um monte de corrente lá, aquece o circuito todo. O problema aqui é o seguinte, em série com o transformador você tem a ponte retificadora, que são diodos 5408, são diodos para máximo de 3 A, então os diodos já estão quase no limite da corrente de trabalho, então eles vão aquecer bastante, e eles aquecendo acabam se tornando o gargalo do circuito. O mesmo que vale para o transistor de saída, com um dissipador pequeno, vai aquecer, pode ocorrer uma avalanche térmica e o transistor começar a conduzir até fechar o curto. O outro ponto do circuito também que é uma limitação da placa é esse resistor de 0,47. Então ele é muito alto para um shunt liberar 3 amperes de saída em referente cruzando com a potência de dissipação dele de 5 watts. Então esse shunt aqui deveria ser um pouco menor, só que ele sendo menor é menos tensão no operacional que faz entre aspas o controle de corrente constante, né? O pessoal fala assim, essa fonte só tem o controle o ajuste de tensão. Não, ela tem controle de corrente, que seria o corrente constante, só que é um circuito rudimentar, é o básico da corrente constante. Então esse circuito ele não tem outros recursos para limitar a tensão sobre o transistor de saída, ele não tem um circuito sensível para detectar poucos miliamperes na saída de consumo, para que ele acione o LED aqui e derrube a tensão de referência do operacional de amplificador de tensão. Ele é lento e necessita de vários miliamperes para poder acionar. Então se você tiver com uma carga sensível na saída da fonte, ela não vai funcionar. Ela vai queimar a carga antes de acionar o circuito de corrente constante. Isso aí no caso de LEDs, alguns circuitos integrados mais sensíveis. Então, esse tipo de fonte aqui, para fazer um reparo utilizando corrente constante, para você localizar defeito na placa, não serve, porque ele vai queimar a carga, ou se a carga suportar a corrente de saída dele, do circuito, você vai ter o aquecimento nos retificadores da fonte, aquecimento no transistor de saída e o aquecimento no shunt. Então você tem esse arco aqui, esse círculo aqui de elementos em série. Então você tem os retificadores, o transistor em série e o shunt no negativo, que com a carga ele fica fechando o circuito e fica em série. Então você tem esses 3 elementos, que um desses 3 aqui estando subdimensionado, eles vão aquecer bastante. Tanto que na versão da outra placa que eu tenho de 10 amperes, a ponte de diodo de entrada é uma ponte retificadora de 35 amperes. E mesmo assim ela aquece. Os transistores de saída foram multiplicados por 3, uma área dissipador bem maior, e o shunt foi reduzido para 3 resistores de 0,1 em paralelo. Então dá 0,033. Então você não vai ter aquecimento no shunt. A ponte retificadora suporta o aquecimento e os transistores tem que ter refrigeração. E mesmo assim é uma fonte que, se você fechar um curto na saída, ela vai queimar. Então esse circuito aqui, ele é bem o básico para trabalhar com aí no máximo aí 3 amperes por curtos períodos,
e 1,5 ampere, 2 ampere, essa fonte ela vai segurar legal, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o controle de constante corrente dessa fonte aqui. Eu vou utilizar uma carga de 10, uma carga resistiva. Vou mostrar o máximo da fonte, vou ligar a ventoinha aqui porque vai aquecer. Esse transformador que eu estou utilizando aqui é um transformador de 2 amperes, então eu não vou conseguir os 3. Então eu vou aumentar o máximo da tensão, 30. Vamos deixar 30 redondinho. Aí vocês vão entender o porquê. Então eu tenho 30 volts de saída, minha carga de 10. Então se o transformador fosse de 3 amperes ou um pouco maior, eu tenho que ter aqui, essa tensão vai ter que segurar, porque 30 dividido por 10, 3 amperes. Então olha o que acontece. Indicou sobre corrente, eu vou subir aqui o potenciômetro ao máximo que suporta ali, e eu tenho 22. Observe um LED, então significa que quando o LED apagar, significa que a corrente que está passando pelo transistor é a máxima selecionada pelo potenciômetro aqui. No caso, com a tensão informada ali, dá para calcular que o meu circuito está entregando 2,2 amperes, né? Então 22 dividido por 10, 2,200 miliamperes. Então nesse caso aqui, o transistor ele não vai aquecer, porque ele tem um cooler aqui. Isso é um cooler turbinado, pelo jeito. E eu tenho o resistor de 0,47 e os diodos da fonte. Então nesse caso aqui, o shunt vai começar a aquecer e os diodos vão começar a aquecer também, porque são os dois elementos mais sensíveis do circuito. Aqui eu teria que ter um resistor com a wattagem maior no caso, né? E uns diodos que trabalhassem com uma corrente um pouco maior. Então, esse aqui é o máximo que esse transformador que eu estou colocando aqui, embora ele seja de 24, ele vai me fornecer. Eu estou perdendo aqui no caso aqui em tensão quase 2 volts, levando em conta a perda nos diodos e a perda no transistor de saída. E no caso eu tenho uma corrente baixa aqui também, né? Mas o circuito está funcionando. Agora eu vou reduzir aqui a tensão. Vou reduzir o potenciômetro de corrente, entre aspas, corrente, né, constante. E vou soltar a carga aqui. O funcionamento desse circuito, ele é indicado assim: os dois potenciômetros fechados, zerados, certo? Eu vou conectar a minha carga. Vou subir a tensão, o potenciômetro de tensão, ao máximo, com o potenciômetro de corrente fechado. Então eu tenho um LED já aceso e tem uma indicação bem baixa de tensão. Nesse modelo aqui, eu não tenho tensão e nem corrente circulando pelo transistor de saída, então não vai ter aquecimento. Então agora eu vou subir o potenciômetro de corrente constante. Eu sei o valor da minha carga, ou seja, vamos colocar assim: eu sei a resistência da carga, ou eu sei a tensão de funcionamento do circuito ou da carga que eu vou estar utilizando. Então eu vou subir o potenciômetro de corrente constante até eu obter ali no indicador a tensão de funcionamento do circuito, né? Suponhamos que eu queira 1 ampere, né? Então eu tenho 1 ampere e eu sei a resistência da minha carga, que é 10, então 1 ampere por 10 eu tenho 10 volts. Então quando eu obter 10 volts ali no indicador, eu sei que o meu circuito ele está recebendo 1 ampere
Ó, 10 volts. Vamos arredondar para 10. Então, esse cenário aqui está aqui. Eu tenho o LED indicando corrente constante. Eu tenho 10 volts na saída. Minha carga é de 10 ohms. Então, 10 dividido por 10, 1 ampere. Então, eu sei que nesse cenário aqui que vocês estão vendo agora, nesse momento, eu tenho 1 ampere sendo drenado da fonte, 10 volts de saída, 10 ohms da carga. Ok? O que acontece nesse cenário? O circuito da corrente constante ele vai travar o circuito de tensão. Então, o que acontece aqui? Eu posso reduzir abaixo de 10, mas eu não posso aumentar acima de 10. Então, ó, se eu abaixar o potenciômetro, reduzir aqui, ó, eu reduzo a tensão da carga. Ok? Se eu subir a tensão com a corrente constante travada, mesmo com o LED apagado, subindo o potenciômetro de tensão, o máximo que eu consigo ali na saída em tensão são os 10 volts. Então o circuito está travado em corrente constante. Notem que se eu soltar a carga nesse cenário aqui, olha para quanto vai a tensão. Máximo da saída 30 volts. Colocando a carga, a tensão cai para 10, que é o máximo lá. Então esse aqui é o circuito de corrente constante funcionando. Então a tensão está alta, vai gerar uma tensão no shunt. Essa tensão vai ser maior do que a que está ajustada aqui na referência do potenciômetro de corrente. O circuito aciona, puxa a tensão de referência do amplificador de tensão para baixo até os 10. Só que esse circuito ele é lento. Então para cargas sensíveis como LEDs de alto brilho, alguns circuitos integrados, não é recomendável utilizar esse sistema de corrente constante, de você entrar com uma tensão alta, né? Quando você conectar a carga, o circuito se ajustar a tensão. Nesse caso aqui, a gente sabe que essa carga, ela suporta a demanda de corrente que eu tenho na saída aqui, então ela consegue suportar esse pico de corrente, de tensão no caso lá, até que o circuito estabilize a tensão para baixo. O mesmo equivale, por exemplo, para um LED. Eu vou exemplificar um LED com um LED para vocês entenderem o funcionamento desse circuito. Outros circuitos de fonte que possuem controle de corrente constante são mais aperfeiçoados, são mais sensíveis e contam com outros circuitos auxiliares. Eu vou reduzir a tensão, reduzir o potenciômetro de corrente e vou adicionar o LED na saída. E aí vocês vão perceber o funcionamento do circuito. Porém, como eu falei, ele é bem rudimentar. Ele está piscando aqui porque o ventilador está vibrando. Então notem que o LED acendeu, eu tenho a tensão do LED e a corrente aqui está no mínimo. Com a corrente no mínimo, ele travou a tensão de saída. Ó. O LED aceso, ele travou a tensão de saída de acordo com a corrente que o LED consome. Se eu tentar aumentar a tensão aqui no potenciômetro, a tensão ela não vai subir mais que a tensão do LED. Então, ó, eu posso reduzir abaixo de 2,8, mas o potenciômetro de tensão ele não atua acima de 2,9, ó, 2,8, que é a tensão do LED, certo? A corrente aqui está no mínimo. Então a carga está recebendo a tensão e corrente de acordo com a resistência interna dele. Eu vou reduzir um pouquinho aqui para 3 volts no caso.
como a tensão não vai ser tão distante da tensão de operação do LED, deixa eu aumentar um pouco a corrente. Vou subir até 3 volts, que eu acho que é o máximo que esse LED suporta. Vai 3,7. Vamos colocar 3 volts, vocês vão entender. 3 volts. Vou reduzir a corrente. Ele travou em corrente constante. Se eu remover o LED, a tensão sobe para 3. Se eu colocar o LED no circuito, o LED acende, cai para 2,9 e a carga não queima. Por quê? Porque nessa sensibilidade do circuito ele consegue fazer o remanejamento de tensão e corrente na saída e não queima a minha carga. Só que se eu subir muito a tensão aqui, ó, vamos colocar 3,7, vamos ver o que vai acontecer. Olha, conseguiu. Vamos colocar 4 volts. Quando eu colocar a carga, ele tem que reduzir para a tensão da carga. Tá ok, ainda está funcionando. Vamos para 5 volts. Seria um cenário onde eu colocaria o LED queimaria. Ó, ele consegue remanejar a saída de acordo com a tensão que o LED funciona. Lembrando que o mínimo aqui da corrente aqui seria acho que 2 mA ou algo assim. Então o circuito ainda tem essa sensibilidade para essa tensão aqui. Mas no caso, se eu colocar, por exemplo, uma tensão muito alta, vamos lá, chegando ao máximo da fonte, meus 30 volts, eu tenho uma tensão muito alta. Olha pro o LED vai queimar na hora. O circuito ele não vai ter tempo hábil, ele não vai conseguir manejar a tensão e a corrente antes que o LED queime. Aí, ó, o LED já fechou curto. Então por isso que eu falo, esse circuito ele é bem simples, o sistema de corrente constante dele. Então ele não é aquela fonte que você pode confiar ao extremo que esse circuito ele vai te proteger. Outra coisa é a proteção de curto. Com o potenciômetro de corrente fechado, você ainda consegue reduzir, mesmo tendo um curto aqui, você não tem uma tensão de correndo pelo transistor de saída. Mas a partir do momento que você subir um pouquinho a tensão aqui no controle de corrente, você já tem tensão corrente, já tem corrente correndo pelo transistor e já vai começar a aquecer os 3 elementos aqui, a pontificadora, shunt, outras de saída. Aquecendo acima do suficiente, ó. Note que até o barulho do diodor cai, ó. Ela não protege, porque ela continua circulando corrente. Então a corrente aqui do circuito, ou ela vai ficar em cima do transistor, ou em cima do shunt, ou sobre os diodos da fonte. Nesses 3 elementos. Então qual é a diferença dessa fonte para as fontes profissionais ou as fontes de bancada? É que as fontes de bancada e os profissionais, elas têm outros circuitos auxiliares referente à dissipação térmica, ao controle da tensão de entrada, porque aqui você tem praticamente a tensão retificada em cima desse transistor, a diferença do ajuste aqui vai para a saída, a diferença entre a tensão de entrada e a tensão de saída vai ser convertida em calor, ou sobre o transistor de controle, sobre o shunt ou sobre os diodos. Um dos 3 vai abrir o bico. Então, nas fontes profissionais, o que elas utilizam? Elas pegam algumas características, por exemplo, do transistor de saída. Esse transistor de saída ele suporta 25 amperes. Só que ele suporta 25 amperes. Deixa eu desligar aqui, ó, o cooler. Ele suporta 25 amperes, se não me engano, em 10 volts. Então, se eu estiver entrando aqui no coletor dele com 10 volts, ele pode manejar esses 10 volts sobre até 25 amperes.
que ele não vai queimar. Só que se eu subir essa tensão para 20, a corrente vai cair para 5. Se eu subir para 30, ela cai para 2,5, 2 ampere, 1,5. Então, quando você sobe a tensão, você cai a corrente. Então, o que a fonte de bancada profissional faz? A tensão de saída caiu, a tensão de entrada cai. Por isso que o transformador dessas fontes tem vários center taps, ou seja, vários secundários na saída. Então, por exemplo, quando você tem 30 volts na saída, o secundário do transformador aqui em questão, ele vai estar entregando mais ou menos em torno de quase 40 volts aqui na entrada, para sair esses 30 volts. Então você tem estabilidade, que é o máximo da corrente do transformador aqui da tensão. No caso, você tem a tensão de pico, mas esses transformadores dessas fontes, eles trabalham com a tensão bem superior. Então, se eu tenho que ter 30 volts aqui na saída, a tensão RMS do secundário aqui vai ser, no mínimo, 32, 35. Aí essa tensão gerada de pico de 35, ela vai chegar próximo de 50 volts aqui no coletor, para você ter os mesmos 30 na saída. A tensão aqui na saída, devido à carga ou um curto, caiu para 10 volts, automaticamente o circuito de corrente vai chavear o secundário do transformador que tem uma tensão próxima a 12. Para que isso? Para evitar excesso de tensão na entrada em relação à tensão da saída. Então, você tem menos calor gerado no elemento regulador, você traz o transistor para a região onde ele opera com maior corrente, então ele pode tolerar um pico maior ou até absorver essa corrente do curto-circuito aqui. Tanto que nas fontes profissionais você fecha um curto e ajusta a corrente. Entendeu? O que acontece? A ponte retificadora, o elemento regulador e o shunt está absorvendo toda essa corrente do curto enquanto você está ajustando a corrente. Aí quando você libera o curto na saída, o circuito abre. E aí quando você coloca a carga recebe somente essa corrente, como foi citado aqui no exemplo aqui dos potenciômetros. Tá ok? Mas aí é isso que eu falo. As fontes, elas têm o controle do transformador aqui na entrada do circuito. Tem o circuito de tensão, né? Seria um OVP, seria um circuito de controle de tensão de saída, onde ele fica vigiando a tensão de acordo com o ajuste. Então, se a tensão subir ou cair, ele controla o transformador de entrada. Caiu bruscamente, o circuito já chaveia o transformador para a mínima tensão secundário. E subiu a tensão de saída, ele sobe a tensão o chaveamento dos secundários do transformador. Então esse é o controle de corrente. Aí tem essa jogadinha da área de segurança do transistor, onde ele opera com maior corrente. Aí tem o circuito do controle da tensão, o circuito de corrente constante, que ele nada mais é do que o mesmo circuito da tensão, só que ele trabalha com a tensão sobre o shunt, e o da tensão trabalha com a tensão na saída do circuito, no feedback da saída. E nas fontes também tem outros circuitos, seria o de temperatura, que seria o OTP. Então, o que acontece? Essa fonte, ela apenas é o controle de tensão e outro controle de tensão sobre o shunt, que trabalha mais ou menos com uma corrente constante. Só que ele não possui, que nem eu falei, um controle de transformador de entrada, ele não tem tensão auxiliar para o circuito operar independente da tensão que está sendo controlada, não tem um circuito de temperatura, aqui nesse caso aqui é apenas um cooler resfriando continuamente. Então, qual é o erro das pessoas que cometem com esse circuito? Elas acham que vão ter uma fonte completa apenas com esse pedaço da fonte, e não é. Tanto que alguns circuitos na internet, algumas pessoas que montaram isso na caixa, elas utilizam alguns microcontroladores para o painel indicar a tensão e a corrente, e nesse painel elas utilizam a função de OVP, OTP, todas as funções que vão controlar
parte desse circuito aqui, alguns relés para ligar e desligar o cooler, alguns relés para trocarem a tensão aqui do transformador aqui com outros transformadores, utilizam vários transformadores. Então eles compõem uma fonte completa. Mas eu queria que vocês entendessem que essa fonte aqui, ela é apenas um pedaço da fonte, ela não é a fonte completa. Então, dá para utilizar? Dá. Mas, do jeito que está aqui, ela apenas é um regulador de tensão rudimentar, bem o básico da fonte. Tá? Então, para você ter uma fonte completa, você precisa dos outros recursos, mesmo que sejam rudimentares, como um fusível na saída, um diodo em série, as pontas de tensão de saída, uma maior que a outra, para que uma não encoste na outra feche curto. Então, uma série de coisas. Isso aqui é um circuito de 1978, onde isso aqui na época era o máximo, era ótimo para uma bancada. Hoje em dia já não, hoje em dia você já precisa de uma série de recursos em volta desse circuito para te proteger, para que não feche curto, para que não queime a carga, que não aqueça e que tenha uma certa estabilidade. Tá joia, pessoal? Então, a conclusão do reparo dessa fonte aqui, ainda tem mais 3, eu vou ver se o senhor Hélio vai querer realizar a manutenção nas outras 3 placas, porque nessa placa aqui o intuito foi fazer uma série de medições e análises aqui para que vocês possam, quem tem essa placa, poder fazer o reparo e fazer com que ela funcione de 0 a 30 aí, e pelo menos ter um reguladorzinho de tensão na bancada que possa alimentar seus circuitos. Tá joia? É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima fonte.